Diga-me com quem tu andas que te direi quem tu és. Levanta a mão quem pensa que essa frase foi dita por Jesus. As redes sociais contribuíram para a propagação de citações falsamente atribuídas a personalidades. Não é de hoje que esse tipo de falseio existe, pode ser encontrado até mesmo em velhos livros de história. Olá, você está no canal Portal 6 Fatos. Eu sou o Éder e nesse vídeo você verá frases famosas que nunca foram ditas, mas não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Se eu não for imperador, quisera ser mestre-escola. Nada conheço tão nobre como dirigir jovens inteligências, preparar os homens do futuro. Mestre-escola é como eram chamados os professores do antigo curso primário, ou seja, os encarregados da alfabetização e da formação inicial dos alunos. E essa frase é atribuída a Dom Pedro II. E geralmente aparece no sentido de reconhecer as virtudes humanas do monarca. Até aí tudo bem. O problema é que, ao contrário do que se afirma, esta frase não aparece em nenhuma das linhas dos diários do imperador. A menção mais parecida com esta é quando ele diz que era um homem nascido para se consagrar às letras e às ciências, mais do que ocupar posição política. E se ele tivesse de optar por alguma coisa, preferiria ser presidente da República ou ministro a ser imperador, porque, no entendimento dele, isso lhe daria mais tempo para estudar e dedicar-se ao que realmente gostava. Isso de ser mestre-escola, dizem que ele teria falado na França e que o barão do Rio Branco, o diplomata José Maria da Silva Paranhos Júnior é que anotou. Mas Dom Pedro mesmo nunca deixou isso registrado em lugar nenhum. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Atire o primeiro livro de história do Brasil quem nunca leu esta frase. Pois segundo historiadores contemporâneos, esta declaração atribuída a Dom Pedro I em 9 de janeiro de 1822, quando ele declarou que não retornaria a Portugal, dando um passo importante no processo de emancipação política do Brasil, foi uma criação posterior, numa ideia de consolidação da historiografia nacional. Passou para os livros de história como o emblema do Dia do Fico. O que foi registrado em ata é um texto muito maior que, a grosso modo, poderia ser resumido a isso. Mas ele mesmo nunca teria pronunciado essa frase em nenhum momento. Conforme a ata da Câmara do Rio, onde ocorreu o ato, o que o então príncipe do Brasil teria declarado foi: convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa, e conhecido de que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorarei a minha saída até que as cortes e meu pai e senhor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento das circunstâncias. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está na Bíblia em 3 dos 4 evangelhos, Marcos, considerado o mais antigo deles, Mateus e Lucas. A frase teria sido a resposta de Jesus quando lhe questionaram se era lícito pagar os impostos aos dominadores romanos. E até hoje é interpretada pelos cristãos como uma justificativa sobre a necessidade de respeitar as regras e as autoridades terrenas. Entretanto, o que a história tem a dizer sobre isso? Provavelmente não foi exatamente essa expressão a utilizada por Jesus. Isto porque há citações semelhantes em evangelhos apócrifos, como o de Tomé e o de Egerton, e uma análise mais minuciosa faz com que os pesquisadores entendam que se tratou de uma criação posterior. Em Egerton, esse dito circulou de maneira independente, com outro contexto, o que pode sugerir que a história contida em Marcos possa não ser original, mas, sim, criação do próprio evangelista. De qualquer forma, mesmo aparecendo em narrativas distintas, a mensagem em si seria verdadeira. O núcleo central da história parece ser no seu todo autêntico, isto é, a orientação sobre pagar ou não impostos às autoridades. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Aqui a culpa é atribuída à tecnologia. E o próprio astronauta Neil Armstrong chegou a dar explicações em entrevistas, mas o erro já estava espalhado de tal forma que não teve jeito, ficou assim para a história a primeira declaração de um ser humano ao pisar na Lua. O que acontece é que o sentido da frase, tal e qual acabou entrando para a história, compromete a ideia de contraste planejada por seu autor, Armstrong. Ele contrastava a humanidade coletiva com a façanha de um único indivíduo. Ele afirma que teria dito um pequeno passo para um homem, ressaltando o sentido individual e solitário, e não para o homem, que, nesta acepção, parece ter o mesmo sentido de humanidade. Segundo o astronauta diria depois, o mal-entendido foi devido à estática da transmissão que apresentava cortes. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Isaac Newton, certo?
Até é verdade que o grande físico inglês, que entrou para a história como aquele que descobriu a gravidade, escreveu essa sentença modesta. Mas não foi uma ideia original sua. Conforme apontam os historiadores Boyle e George, Newton usou a frase em uma carta a seu colega cientista Robert Hooke. Acontece que a mesma ideia aparecia no livro Anatomia da Melancolia, publicado antes do nascimento de Newton pelo cientista inglês Robert Burton. E o pai da teoria da gravidade conhecia o trabalho de Burton. Pigmeus apoiados sobre ombros de gigantes veem mais do que os próprios gigantes, era a frase original. Que nem era tão original. Segundo os autores de Day Never Said, há construções semelhantes tanto em obras do século XII quanto em textos do século VI. Ou seja, como a própria frase diz, foram levas de autores se apoiando em levas de gigantes anteriores. O Estado sou eu. A história é que o então jovem Luís XIV, do alto do seu absolutismo, teria proferido esta frase. Segundo o livro Day Never Said, a narrativa é de que isso teria ocorrido quando ele entrou no Parlamento de Paris, interrompendo um debate que lá ocorria. Contudo, embora a declaração ajude os estudantes de ensino médio a memorizarem os preceitos do absolutismo francês, não há nada que indique que ela tenha ocorrido de fato. Não há evidência que ele tenha alguma vez feito isso, mas ele certamente acreditava nas palavras que lhe foram atribuídas. Gostou? Então se inscreva para mais vídeos como este.